Boa tarde, pessoal. Seguindo o embalo das apresentações dessa tarde, eu sou a Brenda Soares, estou como primeira secretária da Lipavet, e só reforçar a palavra-chave desse turno, que é mitógeno. Então, já anotem, deixem aí anotado para colocar no formulário quando vocês tiverem acesso. A apresentação de hoje, estamos honrados com a participação da doutora Daiane Araújo. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Anhanguera, Goiás, mestrado em Biologia Molecular pela Universidade Federal de Goiás e doutorado pela Universidade de Munique e Universidade Técnica de Dresden. Trabalhou como Outreach Officer no European PubMed e atualmente trabalha no setor de treinamento científico do Instituto Europeu de Bioinformática. A apresentação dela é intitulada Comunicação Científica. Lembrando que, para fazer as perguntas, vocês sinalizem com a hashtag AskBio. E para a doutora Daiane Araújo, para os ouvintes, uma ótima palestra e que seja bem proveitosa. Está com a palavra, doutora. Muito obrigada, Brenda, pela introdução. Eu espero que vocês consigam ver minha apresentação. Então, eu vou falar com vocês hoje sobre comunicação científica. Se vocês pudessem... eu estou ouvindo um barulho no fundo. Ok, já parou. Eu vou falar com vocês hoje sobre comunicação científica. Eu não sei o quanto vocês têm ciência do que é comunicação científica, então eu vou tentar interagir um pouco com quem esteja assistindo. Eu vou fazer algumas perguntas e eu agradeceria se você pudesse responder nos comentários do YouTube, ok? Então, meu nome é Daiane Araújo, como a Brenda introduziu. Atualmente eu trabalho no Instituto Europeu de Bioinformática como uma educadora científica, que em inglês é training officer. Então, do que se trata essa palestra? Nós vamos falar sobre o que é comunicação científica, alguns tipos de comunicação científica e também sobre a carreira em comunicação científica. Então, o que é comunicação científica? Agora é a parte onde eu peço a ajuda de vocês. Pense no que você sabe sobre comunicação científica e escreva uma ou duas palavras nos comentários do YouTube, ou até uma frase, se você quiser, mas escreva o que você sabe sobre comunicação científica. Estou esperando alguém. Eu vejo que o pessoal não está muito a fim de interagir hoje. Mais uma chance para alguém escrever nos comentários. Sim, eu vi uma aqui, linguajar utilizado na comunidade científica, levar conhecimento científico para a população, partilhar conhecimento. Sim, muito obrigada pelos que estão participando, e eu posso dizer que divulgação científica, passar informação a todos, relacionado com artigos, isso é uma pergunta, nós falaremos disso bem em breve, interligação entre os acadêmicos, todas essas respostas estão certas de alguma forma. Então, vamos para os próximos slides. Então, aqui. O que é comunicação científica? Comunicar ciência e construir uma ponte entre pessoas que estão envolvidas com pesquisa científica e outros grupos da sociedade. Porém, não é só isso. A comunicação científica, ela vai muito além dessa comunicação. Ela está envolvida no desenvolvimento de políticas governamentais de ciência, na compreensão das relações entre o público e ciência, mostrar histórias científicas na mídia, explorar como pessoas aprendem e se envolvem com a ciência,
E por que comunicação científica é importante? Pense nos lugares onde você encontra ciência. Agora, de novo, eu gostaria que vocês colocassem no comentário onde vocês encontram ciência. Quais são os lugares? Artigos? Sim. Revistas científicas, hospital, artigos, revistas, sites, redes de comunicação, artigos. Sim, muitas respostas aqui, então vamos lá. Próximo slide. Os lugares onde você normalmente encontra ciência. Escolas, universidades e centros de pesquisa, onde vêm os artigos, revistas científicas, indústrias tecnológicas, mídias, hospitais e muitos outros. Porém, eu quero que vocês pensem em alguém que não está envolvido com ciência. Pensa, por exemplo, na sua avó, na sua mãe. Eu pensaria nos meus pais, que eles não estão envolvidos no mundo científico. Então, onde são os lugares que eles têm contato, que eles encontram ciência? Eu diria que esses lugares que eles encontrariam ciência, e a maioria das pessoas encontram ciência, é nas escolas, são nas escolas, na idade escolar, e na mídia, na idade adulta. Desculpa pela palavra em inglês, talvez você encontre uma ou outra palavra em inglês na apresentação, desculpa por isso. Então, esses são os lugares onde a maioria das pessoas, elas vão encontrar ciência. Aí você poderia se perguntar, a comunicação científica, ela é importante apenas para as pessoas leigas, para essas pessoas que só veem ciência na escola ou na mídia? O que vocês me diriam? A comunicação científica seria importante só para essas pessoas? Não. Então, cientistas, normalmente se tornam especialistas em uma área específica. Então, por exemplo, um cientista que estuda câncer, quanto ele vai entender de virologia? Então, existe esse funil onde o conhecimento vai ser filtrado e a pessoa vai ser especialista em alguma coisa. Então, a comunicação científica, ela tem uma função importante também para comunicar informações de áreas diferentes para outros cientistas, para também comunicar a ciência para o público em geral, e para que todas essas esferas da sociedade consigam entender, aprender ciência e questionar e criticar a ciência também. Então, aqui eu coloquei um desenho mostrando como que seria essa sociedade que eu acabei de descrever, onde você tem o público, você tem os cientistas, você tem decisores políticos, você tem jornalistas, e o conhecimento de ciência em cada um desses grupos vai ser diferente. Então, os cientistas, eles vão ter um conhecimento bem profundo em alguma área das ciências. Eles são os que vão produzir os artigos científicos. Porém, a pesquisa, os artigos científicos, eles dependem de fundos públicos, de dinheiro público. Então, como que vocês imaginam que o dinheiro público é liberado para uma ou outra pesquisa? Quem libera esse dinheiro para pesquisa são os decisores políticos, e eles precisam saber o que está acontecendo dentro daquela esfera científica, mas eles não são cientistas, eles precisam entender aquilo, e nesse momento entra o comunicador científico, alguém que vai entender o que o cientista está fazendo e vai conseguir traduzir isso em uma forma que os decisores políticos vão entender. E da mesma forma acontece com a mídia. Os jornalistas científicos, por exemplo, eles provavelmente não são da área científica. Quando você assiste uma notícia na TV ou você vê uma notícia no jornal, na maioria das vezes, essa notícia que vai para a mídia, que vai para o público, ela não é escrita por uma pessoa que tem um conhecimento profundo naquilo. Então, o comunicador científico vai também dar conselhos a esses jornalistas sobre o que foi escrito e qual o grau de verdade ou não que
tem no texto ou não. E também o comunicador científico, ele vai se envolver com o público, ele vai mostrar para o público, traduzir para uma linguagem comum o que está acontecendo nessa esfera científica e possibilitar o público de criticar, de entender, de saber o que realmente está acontecendo, por que uma pesquisa foi feita, o que foi encontrado e etc. Então, quais são os tipos de comunicação científica? Comunicação, alguns de vocês aqui responderam, por exemplo, que são artigos científicos. Sim, artigo científico é uma forma de comunicação científica. Essa é uma comunicação feita entre cientistas. Então, quem vai ser a sua audiência? Pesquisadores, pessoas com conhecimento médico e técnico mais aprofundado. E qual que é o objetivo dessa comunicação? Vai ser compartilhar resultados, construir debates, e o veículo que essa comunicação vai ser feita vai ser artigos científicos, relatórios técnicos, comunicação da pesquisa em conferências. Então, essa é a comunicação entre cientistas, que normalmente que é feita de um cientista para outro. Mas aí você tem a comunicação para não especialistas ou público não científico. E a sua audiência aqui, ela vai ser muito variada. Você vai ter pacientes, famílias, decisores políticos, trabalhadores da saúde pública, você vai ter a mídia, então, e muitos outros. Então, a audiência aqui, ela é muito diversa, e o objetivo também vai ser diverso. Informar, formar opinião, melhorar estilo de vida, acesso a terapias, e como que especialização também, e qual vai ser o veículo, como que isso vai acontecer, através de comunicação oral, panfletos, pôsteres, workshop, ou reuniões, ou treinamento científico, ou redação médica, ou rede social, como blogs, Twitter, vídeos. Então, um resumo do que foi falado até agora: existe principalmente 2 tipos de comunicação científica feita entre cientistas, que é feita por cientistas e normalmente está associada a um conhecimento bem profundo em uma área da ciência. A comunicação para não especialistas ou o público em geral. Nesse caso, são cientistas, profissionais da ciência ou jornalistas científicos. Por que precisamos de cientistas fazendo comunicação científica? Então, por que nós precisamos, por exemplo, de uma pessoa que tem uma formação científica para fazer comunicação científica? Então, o uso da formação científica pensa que se você pode fazer uso da formação científica para traduzir o conteúdo científico para uma linguagem comum, se você tem a capacidade de ver além de notícias falsas, capacidade de encontrar pontos fracos em um argumento e mostrar fatos importantes. Então, tudo isso indica que você precisa de uma formação científica para comunicar a ciência. Mesmo que você tenha que usar uma linguagem muito comum, você ainda assim precisa entender, você precisa entender a fundo do que se trata, o que foi feito para passar a informação correta adiante, certo? Então, agora eu quero que vocês parem novamente e respondam, pense nos profissionais de comunicação científica que você conhece. Se você conhece algum, escreve para mim aqui o nome dos profissionais de comunicação científica que você já teve contato. Estou gostando de ver o pessoal interagindo aqui. Vamos lá, pessoal, eu acredito que vocês estejam digitando.
Vamos lá. Peraí, eu acho que eu não me expressei corretamente. Pensa nos profissionais, no nome da profissão, pessoal. Eu estou vendo o Átila, o Pirula, mas eu me expressei de uma forma errada. Eu quero o nome da profissão. Sim, como o João Gabriel disse aqui, secretário da Saúde. Ele é um profissional de comunicação? Sim. O Drauzio, sim, é um profissional também da comunicação científica. O professor também, então vamos mover. Então, aqui, eu vou falar para vocês agora de 5 carreiras empolgantes em comunicação científica. Talvez vocês já ouviram falar de algumas delas, ou talvez não. Pela minha experiência de quando eu estava na graduação no Brasil, eu nunca ouvi falar da carreira em comunicação científica. Então, vamos lá. Aqui nós vamos falar sobre redação médica, jornalismo científico, editor de jornal científico, marketing de conteúdo e educador ou divulgador científico, que é também conhecido como outreach internacionalmente. Então, primeiramente, vamos falar sobre redação médica. Então, o que o redator médico ele vai fazer? Ele vai escrever material para médicos e profissionais clínicos, como o nome já diz. Escrever documentos regulamentares, escrever para pacientes. Imagina que você precisa colocar um documento numa linguagem que o paciente vai entender. Você está fazendo um trial clínico, como agora. Imagina que durante a pandemia tiveram vários triais clínicos antes de obtermos uma vacina, e pessoas, elas são voluntárias para fazer esses triais clínicos, e eles precisam ler sobre isso, eles precisam entender o que está acontecendo. Então, você precisa de um redator médico para escrever esse documento para que o paciente vai entender, ou que um voluntário vai entender. Então, e onde você encontra trabalho como um redator médico? Indústrias farmacêuticas, companhias de dispositivos médicos, organizações de pesquisa clínica, organizações de educação médica especializadas e também editoras. Internacionalmente, indústrias farmacêuticas e organizações de pesquisa clínicas, elas oferecem muito trabalho para redator médico, por exemplo. Outra carreira na comunicação científica é o jornalismo científico, que é escrever sobre ciência para pessoas leigas ou pessoas não especializadas. Então, você tem que escrever de uma forma engajadora, uma forma fácil de ler, algo que a pessoa vá ler, vai falar, ok, eu quero terminar de ler esse texto, eu quero entender o que é isso, e ela vai conseguir entender no fim desse texto. Então, onde você encontra trabalho como jornalista científico? Plataformas de notícias voltadas para conteúdo científico, por exemplo, jornais, revistas, programas de TV. A maioria dos jornais tem uma parte do jornal, uma seção do jornal que é sobre ciência e tecnologia. Então, um jornalista científico, ele pode trabalhar como editor de uma seção de jornal como essa. Muitas revistas também, elas têm, se elas não são de conteúdo científico para a população, elas têm seções de conteúdo científico. Então, esses são lugares onde um jornalista científico poderia trabalhar. Outra carreira é o editor de revista científica. Então, acho que todos aqui já tiveram contato com artigos científicos, certo? E é um processo longo, como vocês devem saber, um processo muito longo, você submete o manuscrito, então o revisor vai revisar o manuscrito, então a revista vai entrar em contato com você, vai falar, que manuscrito lindo, tá aceito, ou vai falar, não queremos publicar esse manuscrito, submete para outra revista. Eu infelizmente, isso não é uma notícia boa para ninguém.
Então, a pessoa que vai ler, editar os manuscritos submetidos, vai ser esse editor científico. E ele também vai ser essa ponte de contato entre os autores, quem escreveu o manuscrito, e os revisores, aqueles que vão revisar e falar se o manuscrito está bom ou não, se algo a mais tem que ser feito ou não. E o editor científico, ele também escreve artigos sobre um tema específico. Muitas vezes a revista tem interesse em um tópico específico e vai pedir que um dos seus editores escreva sobre aquele tópico para a revista. E, normalmente, ele também é responsável pela disseminação das pesquisas publicadas naquela revista científica. Então, onde encontrar trabalho como como editor científico? O texto está errado aqui. Então, em qualquer revista científica de diversas áreas, você pode encontrar trabalho como editor científico. Outra carreira que ultimamente eu vejo um boost, né, assim, está aumentando muito, o de marketing de conteúdo, que é publicar conteúdo relevante com informações que precisam ser consistentes, por exemplo, produzir textos, imagens, vídeos. O seu objetivo aqui é atrair audiência. Como o nome já diz, é marketing. Então, você precisa atrair nova audiência, então você publica conteúdo em blogs, na rede social. E, por exemplo, qualquer indústria grande, like biofarmacêutica, que você entrar no website, você vai ver um marketing de conteúdo, onde você vai ver um texto falando sobre um dos produtos, os benefícios e tudo mais. Então, tudo isso é parte do marketing de conteúdo, e eles precisam de um profissional para isso. Então, isso é também uma carreira que você pode pensar no meio de comunicação científica. Então, como eu já disse aqui, onde você vai encontrar o trabalho? Indústrias farmacêuticas, químicas, biotecnológicas e também indústrias de cosméticos, que usam bastante esse marketing de conteúdo. Outra carreira em comunicação científica, que no caso é a minha carreira agora, é de educador ou divulgador científico, que também é chamado de outreach. Então, o educador científico está envolvido no treinamento científico de outros cientistas, no desenvolvimento do currículo científico, no planejamento de eventos, e os museus é um grande exemplo desse tipo de organização, onde você encontra muitos educadores científicos. Agora, você poderia perguntar, quem pode fazer comunicação científica? As perguntas são, tem formação científica? Você acha que a pessoa precisa de formação científica? Gosta de fazer apresentações, pôsteres, atividades demonstrativas? Gosta de escrever sobre ciência? Gosta de divulgar ciências nas redes sociais? Gosta de treinar outros cientistas? Se a resposta é sim para essas perguntas, você poderia ser um comunicador científico. Então, se você tem a formação necessária para entender o que está acontecendo no mundo científico, e se você gosta de levar a ciência para outras pessoas, então isso poderia ser uma carreira para você. Então, quando entrar no mercado da comunicação científica, você poderia estar se perguntando, eu preciso de uma especialização, ou mestrado, ou doutorado? Então, aqui eu coloquei 3 casos, que são de 3 pessoas reais. Por exemplo, a Cristina, ela fez bacharelado, ela fez especialização e mestrado, e ela agora é editora científica na revista Nature. Daiane, sou eu espero que vocês tenham visto a semelhança. Eu fiz bacharelado, mestrado, doutorado, e agora eu trabalho como educadora e divulgadora científica para o NBI, que, como eu disse, é o Instituto de Bioinformática Europeu. E o João, ele fez bacharelado e ele é um redator médico na bioclínica na Alemanha. Então, você, em qualquer estágio da sua carreira científica, você pode
mudar para uma carreira de comunicação científica, porque como cientista, nós, na verdade, já somos treinados para fazer comunicação científica. Nós apresentamos em conferências, fazemos posters, escrevemos artigos, então, em qualquer momento da carreira científica, nós podemos mudar para comunicação científica como uma carreira, assim, como uma carreira à parte. Por exemplo, de ser professor ou de trabalhar no laboratório. Então, aqui eu quero dar alguns exemplos que vão ser, por exemplo, os meus exemplos, que é com que eu já trabalhei. Quando eu terminei o meu doutorado, eu decidi que eu queria mudar para comunicação científica. Então, o meu primeiro trabalho foi como outreach técnico para o PubMed da Europa, que é o EuropeMC. Então, o EuropeMC é um banco de dados de literatura biomédica e ciências naturais, é parceiro do PubMed Central e é parte do MBI. Então, o que eu fazia no EuropeMC? Eu divulgava os APIs do EuropeMC, usava Twitter, fóruns e também hackathons. Eu ensinava como usar os APIs, também em cursos, webinars, em tutoriais e também hackathons. E eu também escrevia blog posts sobre os APIs e também sobre a plataforma em geral. Se vocês quiserem dar uma olhada na plataforma, eu coloquei o site, porque, sinceramente, é bem melhor do que o PubMed para encontrar artigo científico. Então, se vocês quiserem melhorar como buscar artigo, dá uma olhadinha lá. E agora, depois de trabalhar com o EuropeMC, eu acabei recentemente de mudar para a equipe de treinamento do MBI, que é onde eu faço comunicação científica em bioinformática. Então, a minha principal função como comunicadora científica é organizar eventos, encontrar outros educadores científicos para fornecer treinamento em bioinformática de qualidade. Então, aqui eu também coloquei o website, se vocês quiserem encontrar os cursos que tem lá. Então, nós oferecemos cursos ao vivo, cursos e tutoriais gravados, e também suporte para educadores. Por exemplo, se você pensar, eu quero ser um educador científico, mas eu não sei como começar, ou eu preciso de treinamento, você pode encontrar esse treinamento lá também. Agora, algo que eu quero falar no final da minha apresentação para vocês é sobre o Projeto Cabana, que é um projeto super legal, que visa o fortalecimento da capacidade de bioinformática na América Latina. Esse projeto, ele oferece workshops, estágios no IBI, onde eu trabalho, suportes para educadores também, e recursos para treinamentos online, e você pode encontrar tudo nesse site. Aqui também por exemplo, para fazer os cursos online, você não, o registro é livre, você não precisa se cadastrar ou nada assim, você vai encontrar cursos com elementos teóricos e práticos, todos com dados da América Latina, você não precisa pagar, você não precisa se registrar, e os tópicos vão variar de genômica, de cultura a metagenômicas. Então, esse projeto, ele é feito em colaboração com várias instituições na América Latina, e no Brasil, os parceiros são a Unicamp e a Vale, em Belém. Então, eu gostaria de dizer obrigada por vocês que assistiram até agora, e eu gostaria de responder qualquer uma das perguntas que vocês tenham. Alguma pergunta? Doutora Daiane, parabenizar você pela excelente palestra. Eu adorei como você conduziu a palestra, foi bem didática. Já peguei a dica do site também para pesquisar os artigos. E tem uma pergunta aqui.
O que fazer para maximizar a divulgação dos dados científicos e como escolher o melhor veículo de comunicação? Bem, isso vai depender do para quem você quer divulgar os seus dados científicos. Primeiramente, você tem que saber qual é o público, para quem você quer divulgar. Primeira coisa, em qualquer divulgação, audiência. Uma vez que você define a audiência, você tem que pensar qual meio de comunicar. Por exemplo, se eu quero comunicar para cientistas, eu vou escrever um artigo científico. Aí a escolha da revista vai depender da área da minha pesquisa, certo? Mas se eu quero divulgar a minha pesquisa, por exemplo, no meu caso, no IBI, a gente trabalha muito com, por exemplo, vamos supor que tem um banco de dados que trabalha com estrutura de proteína, e eu quero divulgar o trabalho deles para alguém. Então, eu tenho que pensar qual que é a minha audiência. Então, é o pessoal de biologia estrutural. Onde eu vou encontrar o pessoal de biologia estrutural? Então, eu vou ter que pesquisar onde eu vou encontrar essa audiência específica. Então, é algo que é difícil dar uma resposta exata. Primeiro, você tem que definir a audiência. Essa foi a pergunta que nós tivemos. Mais uma vez agradecendo a sua disponibilidade nesse evento, seu apoio. É um assunto muito pertinente, né? Porque devemos divulgar para a comunidade os dados, as pesquisas, e com certeza foi muito válido e foi muito acrescentado para a gente. Algo, para quem está na universidade, algo que é bom para alunos de graduação, mestrado e até doutorado, uma dica, até para melhorar a sua escrita sobre ciência, escrever sobre a sua própria pesquisa ou a pesquisa do seu instituto. E, por exemplo, muitas universidades no Brasil, na minha época pelo menos, eles não tinham assim uma sessão de divulgação da pesquisa para o público. E isso é algo que tem muito, por exemplo, aqui na Europa, é algo que todos os institutos de pesquisa, normalmente, eles vão ter esse meio de comunicação para comunicar para a população. Então, isso é algo que tem que partir do pessoal que está na universidade. Escrever e falar, olha, a gente quer publicar, a gente escreveu um artigo sobre a pesquisa e quer publicar. Então, é algo que tem que dar uma empurrada para ver se melhora no Brasil. Verdade, doutora. Agradecemos a sua participação demais. Ficamos honrados mesmo com a sua presença. Esperamos que continue a parceria com a nossa liga. E em instantes, pessoal, a gente vai continuar com a outra palestra, tá bom? Só Até aguardem mais, aí um tempo para a obrigada. gente fazer. Obrigada a todos, até mais. Obrigada, doutora. Só aguardem aí um instantes para a gente acertar com o próximo palestrante. E até mais.